Breve Catecismo de Westminster, pergunta 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3, 21 e 22. Temos assim traçado a história do homem desde o estado de inocência no qual foi criado, até o estado de pecado e miséria no qual caiu. Com esta questão do estudo, começamos a ver desenrolar-se diante de nós o maravilhoso relato da misericórdia de Deus para com os pecadores. Aqui vemos como ele os tira do estado de pecado e miséria para um estado de salvação. É somente pela misericórdia e graça de Deus que existe uma rota de fuga para os pecadores. É também somente pelo poder de Deus que os pecadores são capacitados a escapar de seu estado de pecado e miséria. Assim chegamos àquilo que os cristãos reformados geralmente chamam da doutrina da eleição incondicional ou imerecida de Deus. Essa doutrina ensina, primeiro, que Deus escolheu do total de perdidos uma certa porção ou quantia para ser salva. Segundo, que Deus não escolheu tais pessoas por haver nelas algo de bom. A eleição de Deus é incondicional porque ele não encontra alguma condição no eleito que não encontraria em um não eleito. Terceiro, que Deus escolheu tais pessoas para serem salvas por meio de Jesus Cristo somente. Em outras palavras, elas não podem ser salvas a menos que sejam, no devido tempo, trazidas a Cristo, justificadas, adotadas, etc. Quarto, e que esta eleição incondicional foi feita desde a eternidade, ou seja, sempre foi propósito de Deus salvar tais pessoas, mesmo antes que elas nascessem, sim, antes mesmo de que o próprio mundo fosse criado. Não podemos ilustrar todos esses pontos, mas podemos ver a ênfase principal por meio da figura 15. Todos os brinquedos são iguais. Nenhum deles é melhor do que o outro. Nenhum deles merece ser escolhido por Brevinho, o nosso personagem aqui do desenho, mais do que o outro. Então, por que Brevinho diz, vou levar este aqui? A razão não pode ser encontrada nos brinquedos, uma vez que não há diferença entre eles. A condição de um é exatamente a mesma condição do outro. Então a razão para escolher este aqui e não aquele ali deve ser encontrada inteiramente em Brevinho. Isso ilustra aquilo que queremos dizer quando falamos que a eleição de Deus é incondicional. Estamos simplesmente dizendo que a razão para a escolha divina de um indivíduo e não do outro não está no indivíduo, mas somente em Deus. Não há doutrina que seja mais odiada pelos pecadores, e contudo não há doutrina que seja ensinada tão claramente na Escritura. A Bíblia nos diz que nos escolheu nele Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Efésios 1, 4 e 5. A própria palavra predestinar significa simplesmente determinar de antemão o destino de uma pessoa. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus aos discípulos, aos seus discípulos. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, João 15,16. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo da Bíblia certamente entenderá a importância dessa verdade. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. Josué 24, 2 e 3. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, Deuteronômio 7,6. Mesmo quando chegamos àquilo que a Escritura diz sobre aqueles que eram e os que não eram verdadeiros crentes dentro da nação de Israel, o mesmo ocorre. O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Romanos 11:7. Assim, pois, disse Paulo, falando de si mesmo e de outros que creram no Senhor Jesus Cristo, enquanto muitos judeus rejeitaram, também agora
no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, Romanos 11:5. A questão que surge sempre em nossa mente quando pensamos sobre essa doutrina da eleição incondicional é esta: por que Deus escolheu este homem e não aquele outro? Parece aos pecadores, em outras palavras, que essa escolha não é justa. Mas a verdade é que todos os homens merecem a condenação. E se todos os homens merecem a condenação, não pode ser injusto que obtenham aquilo que merecem. Deus não agiu mal com qualquer um deles quando deu a alguns a punição que mereciam, enquanto a outros deu a misericórdia que não mereciam. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Disse Jesus em Mateus 20:15. É um ato ímpio queixar-se contra Deus quando ele dá aos homens aquilo que merecem. Outra questão que surge é esta: a doutrina da eleição incondicional parece tornar a salvação completamente automática. Em outras palavras, como alguns dizem, se Deus me escolheu para ser salvo, então serei salvo, não importa o que eu faça. Essa é uma resposta comum entre os pecadores, mas completamente errada. Ao pensar sobre a eleição dessa maneira, não se está pensando corretamente. A Bíblia não ensina que os homens serão salvos automaticamente. Ela não ensina que os homens serão salvos não importa o que façam. A Bíblia ensina que Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo. Deus escolheu pessoas para um determinado destino, sim, mas ele também as escolheu para um certo relacionamento que conduz àquele fim. Como disse Paulo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Em nossos estudos no Catecismo, prosseguiremos para ver como os eleitos de Deus são, passo a passo, trazidos ao destino designado. Mas aqui precisamos somente ver o fato de que essa ideia de ser salvo, não importa o que façamos, é falsa. Se um homem é eleito, importa sim o que ele faz, pois ele deve se arrepender de seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo de acordo com o plano divino. É por essa razão que o estudo que estamos utilizando fala do eleito como sendo salvo no pacto da graça. Na lição 10, consideramos o pacto de vida, ou como é também chamado, pacto de obras. Ali vimos claramente que nenhum homem se perdeu automaticamente. Nenhum homem foi levado a um estado de pecado e miséria por acaso ou sem motivo. Antes vimos que todos os homens que são levados a um estado de pecado e miséria foram trazidos a esse estado porque foram criados em uma união com Adão e porque pecaram em Adão e caíram com ele em sua primeira transgressão. Assim é com o segundo pacto, pois tal como Deus originalmente lidou com todos os homens por meio de Adão, o cabeça representativo de toda a raça humana, da mesma forma lidou no pacto da vida. Assim, Deus agora lida com o seu povo eleito por meio de Jesus Cristo, o cabeça representativo da nova raça do povo de Deus no pacto da graça. Olhe para a questão desta forma. Primeiro, as partes do pacto da graça são o Pai e o Filho enquanto representante. Segundo, a condição desse pacto é que Cristo, ao participar da natureza humana, cumpriu todas as demandas da lei a fim de receber a promessa da vida dada a seu povo. E terceiro, a promessa do Pai é conceder vida eterna a todos aqueles que são representados por Jesus Cristo. Portanto, é somente em união com Cristo que qualquer benefício é dado aos pecadores. E isso significa que ninguém pode ordinariamente receber qualquer benefício, a menos que se arrependa e creia, exceto, é claro, no caso de infantes ou pessoas com doenças mentais. Há outra reação bastante comum. As pessoas dizem: se não sou um eleito, então não há nada que eu possa fazer a respeito, não importa o quanto eu queira ser salvo. O raciocínio aqui é que um homem pode querer ser salvo e que Deus não irá querer salvá-lo, ou que um homem pode estar disposto a vir a Cristo, mas Cristo não estará disposto a recebê-lo caso venha. Há confusão na mente humana, entenebrecida como é pelo pecado. Podemos, contudo, ter certeza do ensino da Bíblia de que as coisas não são o que parecem à mente pecaminosa do homem. A Bíblia claramente ensina como fato que, primeiro, nenhum homem quer ser salvo de modo como Deus exige, a menos que e até que Deus conceda a ele um novo coração. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, diz o salmista.
no dia do teu poder, Salmo 110, 3. Segundo, a Bíblia também ensina que nenhum homem que quer ser salvo do modo de Deus, isto é, que está disposto a ir a Cristo, se perderá. E terceiro, a Bíblia também ensina que aqueles que não querem ser salvos, vindo a Cristo em arrependimento e fé, são completamente culpados por isto. Eles não podem dizer que não estão dispostos a vir porque Deus não os elegeu. Não. Essa indisposição se deve inteiramente à sua própria escolha pecaminosa de não ir ao Senhor. A doutrina da eleição incondicional é inspiradora e misteriosa. Não podemos entender plenamente tudo o que ela envolve. Mas o importante é entender aquilo que a Bíblia ensina. Deus escolheu alguns homens e outros não. E ele fez isso sem qualquer injustiça. Deus fez isso de modo a existir dois e somente dois resultados. Por um lado, alguns serão salvos e quando chegarem ao céu dirão: devo tudo isso a Deus. Eu não mereço, mas Deus me escolheu e somente Ele deve ser louvado. Por outro lado, outros se perderão, e quando finalmente chegarem ao seu triste destino, só serão capazes de dizer: tudo isso é culpa minha, eu mereço. Mereço porque pequei em Adão e caí com ele. Mas também mereço ainda mais porque não quis ir a Cristo em verdadeiro arrependimento e fé. Não escolhi a Cristo e a culpa é toda minha. É somente quando vemos essas duas realidades, por um lado, não há motivo para se vangloriar por coisa nenhuma de si mesmo, e por outro, não há motivo para reclamar, é que podemos começar a entender a importância e maravilha dessa doutrina. E no que diz respeito a qualquer dificuldade pessoal, ponhamos sempre esta verdade em primeiro lugar. Se realmente queremos ser salvos como Deus requer, logo não precisamos temer. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, disse Pedro, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1, 10 e 11. Questões para revisão. Apresenta uma afirmação clara do que significa eleição incondicional. 2. Porque Deus escolheu aqueles que Ele escolheu. 3. Quando Deus os escolheu. 4. Quais são as verdades concernentes a essa doutrina na figura que apresentamos? 5. Essa doutrina é claramente ensinada na Escritura? Se sim, onde? Dê exemplo. 6. A eleição incondicional é injusta com aqueles que não são eleitos? Por quê? 7. A eleição torna a salvação uma certeza automática para o eleito? Por quê? 8. Como os eleitos são salvos? 9. Quais são algumas das coisas que os eleitos certamente farão? 10. Porque o eleito certamente irá a Cristo. 11. Todos aqueles que querem ser salvos serão? Explique. 12. Quais as duas grandes verdades que essa doutrina nos ajuda a ver?